Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. É um prazer estar com vocês aqui. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio CBN. Estamos aí com início de obra já, né? Como você mesmo disse, a gente tem ali a sobreposição da 101 e a 262, né, naquele trecho da entrada de Marcílio de Noronha, Exatamente. muito conhecido ali, quilômetro 298 da 101, e a gente desenvolveu um projeto junto com o governo do estado, né, isso já há algum tempo, né, a gente vem fazendo o projeto, aprovando isso na União, porque foram muitas etapas para que a gente pudesse chegar, né, a essa conclusão que foi o início da obra, né. Então a obra deu início agora no mês de junho, né, nós tivemos lá a presença do governador Ricardo, onde nós iniciamos então a primeira etapa da obra, uma obra que deve ter uma extensão de um pouco mais de 1 quilômetro nessa nova macrodrenagem, né, que a gente está fazendo ali daquela região. A gente iniciou com um sistema de galerias ali numa seção de 3x3, que a gente chama, e depois ela, chegando na rodovia, ela vai para um sistema chamado tubuline, que é um novo sistema, um método não destrutivo, né, que será construído por baixo da rodovia. Essa é a novidade. A novidade, até a chegada ali, a entrada de Marcílio de Noronha, a gente vai fazer as conexões das drenagens que chega até aquela microbacia do Formate. Isso é importante, Fernanda, porque a gente tem ali a principal rodovia que liga, né, o Brasil. A gente fala que o Brasil passa ali naquela região, 101, né? Passa ali. E a gente vai fazer pequenos postos de visita, que a gente chama, né, para poder fazer a execução dessa obra, mas que serão executados na marginal, né, na marginal no sentido sul. E a gente terá poucas intervenções. Então, quem passa pela cidade de Viana, quem vai passar durante esse momento, né, onde nós estaremos em obra ali naquela região, não terá, né, nenhum reflexo do trânsito, né, com a obra em acontecimento, tá bom? Tudo isso foi pensado, né, tudo aprovado junto à concessionária Eco 101, junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, para que a gente pudesse ter segurança na execução da obra, ter efetividade e também ter o menor transtorno possível para quem passa pela cidade. Eu acho que os ouvintes devem se lembrar que todas as vezes que chove muito, né, e num curto espaço de tempo, aquela capacidade de drenagem ali era quase nenhuma, né, prefeito? A gente já teve inúmeras vezes conversando ao vivo, você inclusive já no local, tentando ajudar as famílias ali daquela região, de que os carros realmente eles ficavam com água até na porta, né? Exatamente, Fernanda. E é um trecho ali de muita logística, porque tem marmoraria, empresas de granito, tem muita coisa ali na região, além das famílias que estão em Marcílio de Noronha. Isso, e ali é a entrada da cidade, né, Fernanda? Ali começa a cidade de Viana, logo depois do Real Café, e a gente se transformou na capital estadual da logística. Nós temos muitas operações logísticas hoje que acontecem na cidade. O e-commerce capixaba praticamente quase que 100% está na cidade de Viana, e hoje a disputa dessas empresas é na entrega, no prazo de entrega. Então veja como essa questão do alagamento, ela trazia uma insegurança para a cidade, novos investimentos nas operações que hoje existem na cidade. Então a gente sabia que era muito importante a solução desse problema que de fato, né, prejudicava o ir e vir das pessoas, né, a passagem, né, dos brasileiros que passavam por ali, né, que ia para várias regiões do país, e a gente conseguiu resolver esse problema, que eu falo que aquilo era uma espécie de uma caixa d'água, né, Fernanda? Da 101, eu me lembro que inúmeras vezes você exigia uma resposta da 101 para isso, né? Da Eco 101. Cobramos porque ali é uma faixa de domínio federal, né, que está concedida à Eco 101. O contrato com a União, né, foi, né, imperfeito para essas questões, né, para essas soluções, porque haveria uma necessidade de obra fora da faixa de domínio. A Eco não tinha, né, condições contratuais, a NTT não conseguia corresponder, ou seja, foram inúmeros problemas. Nós resolvemos assumir o projeto da obra. Então nós contratamos um escritório, né, especialista de Belo Horizonte, né, fizemos um estudo hidráulico e hidrológico, apresentamos a solução e nós tivemos a parceria do então governador Renato Casagrande, agora Ricardo Ferraz. Com recurso, o Estado contratou a obra e fez a ordem de serviço de um investimento de 40 milhões para aquela região. E essa estrutura que você explicou, que não vai trazer grandes transtornos ao trânsito, porque ela é feita às margens, né? Exato. Da 101. Sentido sul é o quê? Domingos Martins? Exatamente. Tá. Aí margem o quê? É no acostamento? Vocês vão instalar uma grande rede de drenagem ali? Não, o que acontece? A gente tem assim, isso. Bem fácil, para quem não tem recursos visuais. Bem fácil. Para quem vai no sentido sul, chegando na Real Café, a entrada da cidade, passou o Rio Formate, nós temos aquela rua marginal, que a gente chama lateral, à elevação central, que é o eixo central da rodovia. Então a gente tem aquele acesso, onde a gente acessa os bairros ali de Industrial, o bairro de Marcílio de Noronha, né, onde tem ali o Extrabom, BH Supermercados, aquela região ali. Aquela avenida marginal, lateral ali, ela que será
terá as intervenções dos postos de visitas, né? Mas esses postos de visitas é como se fossem buracos que serão abertos, né, no diâmetro máximo de 3 metros, ou seja, ele não vai interferir no fluxo viário até de quem estará passando pela marginal. Tá. Ok? Então, assim, a faixa... o acesso ao bairro. O acesso aos bairros. Quem, na rolagem central da rodovia, não terá nenhuma interrupção durante a obra, absolutamente nenhuma. Então o fluxo vai continuar contínuo sem nenhum problema. E aí nesse espaço aí, você me disse de até 3 metros, entra o quê? Entra uma tubulação de ferro, né, onde a gente vai ter também a passagem dos trabalhadores de materiais para a construção da estruturação tubular que vai até a entrada de Marcílio de Noronha. E como é que essa água vai ser drenada? Essa água ela vai por gravidade, né, porque vai ser um sistema de drenagem que sai da entrada de Marcílio de Noronha, vai até o rio Formate. Então a gente vai ter ali uma construção tubular no início, que depois vai encontrar esse sistema de galerias que já está sendo implantado neste momento, que a obra começa de trás para frente, digamos assim, quando se fala de drenagem, né, por conta da questão topográfica. E a gente vai ter esse sistema novo, né, que será implantado, e é importante dizer que o antigo, que ainda era ineficiente, ele também vai permanecer ativo, ou seja, nós teremos 2 saídas de drenagem, né? Então ele será um sistema binário, digamos que assim, que vai atender a essa região, mas também vai atender a outras regiões da cidade, porque a gente tem um impacto grande também. Porque alagava o bairro também. Sim, nós temos ali problemas na imediação ali de Vila Betânia com Arlindo Vilasco, nós temos um problema ali no Primavera, no bairro Canaã. Então todo esse conjunto de obras, ele não atende somente a questão da rodovia, ele é muito maior, né? Ele atende a uma microbacia que a gente chama ali do Formate, que é a região de 5 regiões que a gente vai melhorar o sistema de drenagem. E essa água puxa e vai para onde? Volta para o rio? Vai para o Formate. Entendi. Exatamente, vai para o Formate, que é a bacia hidrográfica que já recebe essas águas. E como é que ela é acionada? Não é sistema de bombeamento. Não é bombeamento, Fernanda. É isso que é importante dizer. Não é sistema de bombeamento. Sistema de bombeamento... Começou a chover, alguém tem que ir lá ligar a máquina. Exato. Né? E hoje já tem sistemas automatizados, né? Mas a gente vai ter o sistema de bombeamento em Viana Sede, que também é uma obra grande de macrodrenagem, que é um dique galeria que vai ter uma estação de bombeamento. Obra também começando agora com recurso do governo do estado, obra contratada pelo estado. Mas ali naquela região não haverá sistemas de bombeamento. Ela vai por gravidade mesmo. Entendi. Tudo que entra vai descer. Vai descer. E vai seguir para o curso do rio. Exatamente. Entendido. O curso do rio. E quanto tempo, prefeito, pra gente? Olha, nós temos aí a previsão, Fernanda, de 18 meses, 20 meses. A empresa acha que pode, né, até antecipar um pouco a execução da obra, porque nós vamos ter que vencer entre 200 e 400 metros de solo rochoso pelo caminho, né? Então há um fator, né, de dificuldade ali por conta dessa desmobilização de rocha. Que é pedra, né? É pedra. E a gente vai ter, então, é importante a gente dizer aqui, que neste verão que se aproxima, nós não teremos solução de drenagem ainda completa. Então, assim, nós podemos ter, né, problemas recorrentes de alagamentos ainda naquela região neste verão. Apesar de que o Super El Niño está dizendo que a gente vai ter uma estiagem até abril, né? Exatamente. Assim, a gente está vendo esta previsão, mas a gente já deixando claro aqui, se a gente tiver uma pancada de chuva inesperada, porque a gente sabe que a elevação da temperatura pode ocasionar numa situação como essa, podemos ter problemas de alagamento. O que a gente está garantindo é que no verão, do final de 27 para 28, provavelmente nós já estaremos com todo o sistema implantado e com 100% da solução. Perfeito. Vou aproveitar que o prefeito de Viana está aqui conosco, porque vocês vêm perguntando com muita frequência, né, Adalberto? Perguntando sobre as obras para retomada do Trem das Montanhas. Ontem mesmo a gente recebeu, prefeito, uma demanda do nosso ouvinte Carlos, mora lá na Serra, Fernanda, interessado nas obras, querendo saber o andamento. Que lembrava muito da infância dele, Isso. porque a gente estava falando, prefeito, sobre as memórias que a gente tem das férias de julho, né? E aí ele estava falando de que ele já foi para várias cidades em que há a possibilidade do passeio de trem, né? E aí ele falando, e aí o Trem das Montanhas? Eu falei, a gente amanhã vai, coincidentemente, conversar com o prefeito de Viana, que atualiza as obras. Vocês já iniciaram um trabalho operacional na Leopoldina? Já iniciamos, assim, e como o Carlos, que sonha com a volta desse trem, nós também estamos sonhando com a volta do trem. A gente já teve esse passeio, como é de conhecimento dos capixabas, 2009 a 2013, né? É um passeio lindíssimo, né? A gente tinha um trecho ali de um pouco mais de 30 quilômetros ligando a cidade de Viana a Marechal Floriano, passando por Domingos Martins. A gente sabe que é um vetor de desenvolvimento, né? A volta, né, desse trecho ferroviário traz muita oportunidade, né? Reposiciona a cidade vocacionada para o turismo, né? E a gente, de fato, está fazendo o nosso dever de casa, Fernanda, porque a gente
já há quase um pouco mais de 5 anos, né, a gente vem nas tratativas com o governo federal, porque ele se transformou num trecho antieconômico para as operadoras, né, ferroviárias. Exatamente. Então a gente não tem mais operação comercial, é um trecho antieconômico, e a VLI, ela deixou de fazer a operação desse trecho, né, como já é de conhecimento também. Nós temos aí mais de 13 anos de abandono da ferrovia, e o estado dela não é muito, digamos que assim, da preservação dela não foi mantida durante esse tempo, né? Então a gente tem esse desafio, que é fazer a manutenção do trecho ferroviário, né? A gente, no dia 30 agora de junho, nós tivemos então finalmente a assinatura da cessão do trecho ferroviário para o governo do estado do Espírito Santo, né? O governador Ricardo Ferraço recebeu esse ativo da União. Então os mais de 250 quilômetros, né, que sai aqui de Vila Velha, Vitória, e vai até Mimoso do Sul, agora fazem parte do estado do Espírito Santo, e a gente tem discutido isso com o governo do estado, todos os municípios, o que cada município quer fazer sobre o seu trecho. Nós já defendemos, né, a proposta da volta do trem, nós queremos esse ativo de volta, e a partir do momento que nós recebemos a cessão, nós então iniciamos o nosso projeto e já começamos então a fazer a limpeza do trecho, né? Então nós começamos isso na semana passada, a gente iniciou então o trabalho para limpar os 8,5 km que compreende o trecho ferroviário que tinha um passeio turístico na cidade. Ele é um pouco maior na cidade inteira, né? Chega quase a 20 km, mas a 8,5 km aproximadamente até a divisa de Domingos Martins. Okay. Então a gente está fazendo essa limpeza, previsão é de que a gente termine esse trabalho até o final da semana que vem. A gente vai ter toda a limpeza desse trecho, um desafio enorme, né? Na minha rede social, inclusive, publiquei no vídeo na semana passada, com muita rocha, com muito assoreamento, né? Tem árvore que cresceu no meio da ferrovia. Então a gente está fazendo esse trabalho de limpeza para a gente poder agora ter um diagnóstico do que vai ser necessário para fazer a revitalização desse trecho ferroviário. Dá para recuperar? O trilho dá para recuperar. Nós acreditamos que a dormentação vai ter ser substituída, porque assim, é um trecho de mata com muita umidade, né, com muitos anos já sem manutenção. Amanhã, sexta-feira, a gente vai receber um grupo de engenharia, né, de engenheiros ferroviários, técnicos ferroviários, para eles fazerem já a primeira avaliação já do primeiro trecho que nós já fizemos a limpeza. Então nós já limpamos aí quase metade desse trecho. Então amanhã é possível a gente já ter um diagnóstico inicial do que será necessário para poder fazer a revitalização desse trecho. Metade do trecho de Viana. De Viana. Não é isso? De Viana. O trecho, a ferrovia tem 200 quilômetros, você me disse. Tem mais de 200 quilômetros até Mimoso. Todo mundo tem que estar combinado nisso, né, prefeito? Todo mundo precisa estar combinado, né? A priori... Porque não dá para o trem só sair de Viana e ficar em Viana. Ele precisa de subir. Pois então. E descer depois de novo. Pois então, o trecho anterior operado, como disse, ele ia até Marechal, né? Até Araguaia, a estação de Araguaia, né? A gente tem essa conversa com Domingos Martins, com o Marechal Floriano, né? Tem um interesse também das duas cidades, né? Para que a gente faça, né, essa volta. A gente sabe que o maior complicador hoje, Fernanda, é a manutenção do trecho, né? E o trecho de serra ainda é um pouco mais complexo, porque assim, não tem muitos acessos, né, para chegar até a ferrovia. O acesso é pela própria ferrovia, né? Então, se a gente recuperar... Lá, né? Pois é, né? Hoje, se a gente recuperar o trecho de Viana, ele será muito importante para a recuperação da outra parte, porque assim a gente pode colocar, inclusive, a estrutura sobre trilhos para dar manutenção nos trechos, né, subsequentes, né, que chegando a Domingos Martins e, por exemplo, a Marechal. Então a gente está fazendo esse trabalho, né, para que a gente possa iniciar essa recuperação na cidade de Viana, para que a gente possa depois ter a completude desse projeto, chegando talvez de volta a Marechal Floriano. Entendido. Mas já é um combinado de vocês? Já é um combinado, Viana, né? Domingos Martins. Já é um combinado, há um interesse Marechal. tanto da Prefeitura de Domingos Martins como a de Marechal, né? Todos eles sabem da importância da volta desse trem, inclusive para o turismo das 3 cidades, né? E também, assim, da memória do capixaba, né? Sim. Porque, assim, é um trecho lindo, né, que a gente tem em operação. Eu tive a oportunidade agora, recente, de ir a São Paulo, e a gente conversava com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que faz vários passeios no Brasil, muitos em São Paulo, operando Maria Fumaça, né, e tantas outras locomotivas. A gente conseguiu uma experiência bem bacana para a gente poder ter algumas estratégias de como a gente consegue fazer manutenção do trecho, onde nós podemos fazer a captação de recursos, como é que a gente poderia mobilizar novamente uma estrutura, né, para poder fazer a operação desse trem. A própria Serra Verde, que fazia a operação desse trem no passado, ela tem interesse de voltar ao Espírito Santo, porque ela operava... existem ainda?
Existem porque essa locomotiva, Fernanda, era da Serra Verde, né? É uma empresa curitibana, né? Que ela levou isso de volta para Curitiba, que tem lá o Passeio de Morretes, né? Eles fazem lá, eles fazem também em São Paulo, né? De Salto para Itu, também tive a oportunidade de ir lá conhecer. Tô virando especialista, Fernanda. Falei que eu acho que eu vou terminar como maquinista desse trem lá depois do mandato. Mas a gente tem, assim, muitas iniciativas, e a gente está juntando, assim, muitas instituições, né, muita gente que também ama, né, a ferrovia, ama, né, o passeio ferroviário, e depois que a gente inclusive fez a publicação da recuperação inicial do trecho, muita gente fez contato com a gente através do Instagram, né, no relacionamento institucional da prefeitura, oferecendo ajuda para que a gente possa de fato retomar isso. Hoje nós temos uma reunião muito importante, a gente recebe lá o pessoal da Vale, né, porque a gente também está fazendo um trabalho junto com a Vale, que já tem a expertise, né, no transporte ferroviário, que está aqui dentro do Espírito Santo e que pode também nos auxiliar nesse processo de recuperação do trecho à volta do trem. É isso. Gente, olha, perguntas, dúvidas, sugestões e perguntas também sobre outros problemas da cidade de Viana. Vamos conversar com a Adalberto aqui, ó. Vamos lá sim. Prefeito, a dúvida do nosso ouvinte Pedro, ele pergunta o seguinte... Pergunta ao prefeito de Viana. Ele estuda colocar semáforos inteligentes na 262 na entrada de Viana. Final de semana ele relata que provoca engarrafamento na descida da serra, prefeito. Você pensou esse trem fazendo esse percurso aí que a gente não precisa fazer de carro? Pois então, Fernanda, o que seria maravilhoso, né? A gente tem hoje uma questão ali que a 262, né, ela não é ela é uma rodovia federal, né? Então ela não é administrada pela cidade. E, Adalberto, aquele trecho ali, ele causa uma sensação de interrupção da ferrovia. Desculpa, da rodovia. Mas não é este o sentido, né? A questão é o seguinte, nós não temos a rodovia duplicada. A duplicação da rodovia ela acontece na 101, lá no trevo da Polícia Rodoviária Federal. Então o trânsito, para quem desce, principalmente no domingo, porque o que acontece? Vai subindo sexta, sábado, domingo de manhã, desce todo mundo no domingo de tarde. A gente já conhece isso. O semáforo não funciona neste horário, ele fica no pisca-alerta, ou seja, o trânsito livre para quem passa pela rodovia. O que acontece é que ela vem no sentido Vitória com uma única faixa e ela abre para 2 faixas a partir da Polícia Rodoviária Federal. Então quem passa pode perceber que o trânsito passa a fluir quando encontra 101 lá na frente. O que nós temos agora é o desfecho aí da contratação da obra de duplicação da 262. É o que vai resolver o gargalo e o problema de quem faz o turismo de montanha aí nos finais de semana. Então a gente sabe que é uma obra, né, que vai ser contratada, que vai levar um tempo ainda, porque de Viana a Marechal Floriano está sendo desenvolvido um projeto em que compreende um novo trecho da rodovia. Vou até explicar para o ouvinte, a discussão é de um outro trajeto, não é esse que os ouvintes passam e enfrentam. Não é nem discussão mais, tá, Fernanda? Já é definição. Já está definido que será um novo trecho, então será construída uma nova ferrovia com faixa dupla já. Isso, desculpa, não falando tanto de ferrovia, né? Mas parece uma ferrovia meio que vem um atrás do outro no domingo, né? Mas será um novo trecho rodoviário, né? Que vai ser totalmente duplicado já, vai ser a passagem dele por Viana, chegando a Marechal Floriano, e hoje a rodovia que em funcionamento, ela vai ser uma rodovia estadual, então ela vai ser um trecho, né, estadualizado ali, o estado vai passar a gerir aquele trecho, mas ele vai ser uma nova construção, então ela vai seguir... E provavelmente, futuramente, vocês devem também pedir municipalização do trecho que corta as cidades de vocês. Provavelmente isso pode acontecer, Aí o semáforo volta a ser seu. Não será, porque na entrada da cidade será 262. Então ela ali na frente, depois do sistema prisional para frente, que ela vai passar a ser estadual. Mas até o sistema prisional, ali ela vai ter um grande viaduto ali, né, uma engenharia ali de trânsito ali para conectar as várias rodovias, que vai ter um anel rodoviário contratado pelo estado também para a 101 e a S388 Vila Velha. Vai ter um novo trecho, vai ter a estadual e vai ter o trecho também estadual que segue para uma outra região chamada ali de Formate, Piapitanga e São Paulo de Viana. Então a gente vai ter um grande trecho ali, um trevo que a gente vai conectar todas essas rodovias. Então até ali ela será uma rodovia federal, mas na entrada de Viana, com a duplicação, nós teremos passagem de níveis, ou seja, nós não teremos sistema semafórico ali, porque não vai haver a necessidade em nenhum trecho da cidade de Viana. Então, como aconteceu na 101 hoje, que a gente não tem também, o único que existe ainda é na Real Café ali, porque será implantada uma passarela, inclusive já no próximo ano, nós não teremos sistema semafórico na rodovia dentro da cidade de Viana.
E aí, Tanto 101 quanto 262. como é que faz o pedestre? Todas passarelas Passarela? e carros passagem de nível. Entendido. Tem mais perguntas? Tem mais pergunta. A dúvida do nosso ouvinte que mandou a pergunta aqui, prefeito, é o Bruno. Ele falou que é morador de Vila Rica. Os moradores aqui do bairro estão preocupados com a obra, pois a água que fica acumulada em Marcelo de Noronha vai ser jogada no rio do nosso bairro. Devemos nos preocupar com isso? Isso de fato é uma questão que já nos apareceu, né? Ali nós temos o Rio Formate, ele divide a cidade de Viana e a cidade de Cariacica, né? Nós temos, de fato, né, intervenções das cheias do rio, tanto na cidade de Viana como na cidade de Cariacica, né? A gente tem o estudo hidrológico e hidráulico calculado, né, no projeto, né? Quem faz a gestão da bacia hidrográfica do Formate é a Sedurb, é o governo do estado, pela divisão das duas cidades, né? E eles aprovaram um projeto porque, o escoamento daquelas águas ali, ela não tem uma relevância significativa para o aumento da calha do rio naquele trecho. O que acontece com o transbordamento do rio, né, e a ocupação dessas áreas próximas ao rio é o volume de chuva e de precipitação que acontece principalmente nas cabeceiras do rio, quando eleva a calha do rio. Nós fizemos uma intervenção recente agora com o governo do estado também, que foi a limpeza de toda a calha do rio, né, desassoreamento do rio, porque isso não acontecia há muitos anos, e o que foi percebido até nos últimos anos que nós não tivemos problemas graves com relação às cheias do Rio Formate, porque ele está dentro do zoneamento urbano. Nós tivemos muitas ocupações também ao longo dos anos próximas ao rio. Então a gente não considera que a drenagem vai trazer um impacto direto para essa questão, que não está só em Vila Rica, ela também está em Vila Betânia, que é dentro da cidade de Viana, a Campo Verde logo na frente, a Coqueiral de Viana. Nós temos várias regiões dentro da cidade de Viana a jusante desse sistema de drenagem, ou seja, a partir desse sistema de drenagem. Eu não entendi se a pergunta do Bruno é se o rio ele tem capacidade para absorver essa água da chuva, ou se essa água da chuva, que já é contaminada ali por conta da sujeira da cidade, não seria um problema ambiental para o rio. Eu fiquei na dúvida aqui. Não, a questão não é a questão ambiental, não. É a questão mesmo da preocupação deles, é porque assim, o sistema de drenagem, a saída dele ali no Formate é anterior à comunidade de Vila Rica. De água no Formate? Não é o Rio Jucu. O Rio Jucu que abastece 50% da Grande Vitória. Então ele vai levar isso até a ponte ali do Rio Formate na divisa com Cariacica, né? E logo depois está a comunidade de Vila Rica, como a comunidade de Vila Betânia e as outras da cidade de Viana também. Agora a questão da elevação da calha do rio é por uma questão de volume de chuvas, não tem jeito. Lá. É a mesma situação, por exemplo, que nós temos do Jucu. Aqui, na Barra, que tem que ter a bomba para o Rio Jucu também tem uma interferência muito forte na cidade de Viana, mas lá na sede, por exemplo, quando ele sobe a calha, por conta da precipitação também, nós temos o refluxo do Santo Agostinho. Só para você ter ideia, Viana, nós tivemos um ano na cidade de Viana, não me recordo qual foi, mas que estava um dia de sol e a sede inteira estava alagando. Mas por quê? Nós tivemos uma chuva muito forte em Marechal Floriano. Nós tivemos o aumento da calha do Rio Jucu e, consequentemente, do Rio Santo Agostinho. Ele começou a entrar toda dentro da cidade no dia de sol de 30 graus. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas era um problema da cabeceira. A mesma coisa do Formate, quando a gente tem muita precipitação pluviométrica fora da cidade, dentro da cidade, que a gente vem, é um grande rio, é caudaloso, ele passa hoje dentro do zoneamento urbano de Viana e de Cariacica, e a gente tem, né, esse reflexo. O que vai acontecer ali é que o Estado precisa propor soluções de drenagens pontuais ali, por exemplo, na comunidade de Vila Rica, como na comunidade de Vila Betânia, de industrial, do bairro Operário e todas aquelas regiões ali, como foi feito no Rio Marinho ali em Vila Velha. Prefeito quer finalizar convidando vocês para uma festa. Exatamente. 164 anos de emancipação política da cidade de Viana. Que legal. A gente está vivendo um momento legal da história da cidade, oportunidade, da autoestima do vianense, né? E a gente agora acabou de entregar o centro interpretativo da história da
da Fazenda de Araçatiba. Que legal, né? verdade. Que a gente está tendo muita visitação, Fernanda, lá durante os finais de semana. E tá bem bacana lá o circuito, né? Para as pessoas conhecerem a história de Viana, do estado do Espírito Santo, né? Que passou ali pelo circuito jesuítico, ali pela cidade. Integra agora, né? O circuito jesuítico. Integra, exatamente. Ao Santuário de Anchieta, Reis Magos, né? Ao Palácio Anchieta, né? Viana. Então tá bem bacana isso. E a gente vai ter esse final de semana, a partir de amanhã, sexta-feira, a gente vai ter lá uma área de eventos, né? Vai ter um circuito gastronômico lá com o pessoal do Instituto Panela de Barro, vai ter várias apresentações musicais. A gente vai ter o primeiro campeonato de balonismo do Espírito Santo. Que lindo! Que vai acontecer lá, tá todo mundo convidado. Os voos vão acontecer às 16 horas de... Todos os dias, às 16 horas. Vai ficar cheio de balões lá. Claro que a gente depende das condições climáticas, porque balão é assim. Mas a gente tá torcendo para dar tudo certo, né? Pra gente poder ter um espetáculo, né, do show lá, que é o voo de balão, né? Que a gente vai ter o campeonato, mas também legal porque às 19 horas nós teremos o Night Glow, que é um espetáculo de balonismo também, onde os balões ficam ancorados ao chão, mas toda a estrutura dele é montada e a gente tem lá os maçaricos funcionando. Ficam todos acesos e iluminados. Há uma trilha musical bem bacana. É um espetáculo à parte. Gente, adorei acontecendo isso, às 19 horas. Às 19 horas. E no domingo, Fernanda, nossa 25ª edição da Caminhada Ecocultural. Saímos de Viana sede, vamos até Araçatiba, 13 quilômetros, uma trilha maravilhosa, né? Passando pela cidade, pela fazenda de Jucuruaba, chegamos a Araçatiba, onde a gente terá também atrações durante todo o dia preparado para a família. E domingo, para quem quiser torcer para a Argentina ou para a Espanha, teremos lá a transmissão da Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo. E você vai torcer para quem, Fernanda? Espanha. Olha, eu venho falando que a Argentina tá merecendo, hein? Depois de tanto sufoco, acho que tá quase merecendo ser bicampeão mundial, hein? Esse é o nosso medo, né? Dela se aproximar das nossas estrelas. É verdade. Vamos tentar dar para a Espanha dessa vez. Ô, prefeito, adorei a programação de final de semana, viu? Obrigada aí por lembrar para os nossos ouvintes deixar esse convite. Eu que agradeço. Todas as novidades chegando aí. Pro trecho da 101, pro trem das montanhas. E, ó, tô contando dias pra gente subir essa serra aí com o trem das montanhas. Vamos sim. E eu quero agradecer a você também, Fernando, Adalberto, aqui a CBN, né, por nos receber mais uma vez, sempre trazendo boas notícias aqui. E não se esqueça que eu te fiz uma promessa, né? A gente vai ter a inauguração do nosso restaurante em breve. Olha, que é verdade. Da estação ferroviária, a primeira estação construída no Espírito Santo, 1895. Quando é que vai ser isso? Em breve, Fernanda. A gente vai almoçar lá, Roberto? Nós vamos cravar a data daqui a alguns dias. A obra já praticamente que terminou, né? A gente está com a operação já sendo montada lá do restaurante, mas a gente acredita que agora na primeira quinzena de agosto a gente já tem a inauguração desse restaurante, que vai ser uma possibilidade também aí dos capixabas poderem passar lá na cidade, num lugar bem gostoso, bem aprazível, né? Na sede do município, de serem recebidos lá para essa grande experiência gastronômica. Final de semana, gente, né? A gente sai da rotina aí do dia a dia nosso, né? E vai, é aqui do lado, Viana. Exatamente, a 15 quilômetros da capital. É região metropolitana, isso aí. É um pulinho. É logo ali de Mineiro. É logo ali. Com tanta coisa legal. Esse circuito jesuítico também deve estar incrivelmente lindo. Obrigada, viu, Estou à disposição. Obrigado a todos vocês. Todos estão convidados a estar lá a partir de amanhã, 16 horas. Estaremos lá sexta, sábado e domingo, 164 anos da história da cidade que mais cresce no Espírito Santo, Fernanda. Olha, isso aí.